sua Bíblia no livro de Ruth. Abra sua Bíblia, se acomode aí na sua poltrona, deixe aí um pouco os seus afazeres, para que você possa ouvir o recado de Deus para você nessa noite. Amém para todos? Vamos ler? Livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram e disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filha minha, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto.
Assim Noemi voltou e com ela Rute, a moabita, sua nora que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Deixa sua Bíblia aberta aí, fecha não. E eu queria conversar com você nessa noite sobre esse tema. Fala para mim. Com essa coragem aí que você falou? Pelo amor de Deus, melhora esse negócio aí, fala coragem. Deus continua no controle. Sacode o seu irmão do lado e fala assim, coragem. Deus continua no controle. Amém, irmão? Querido, acredito que de todas as histórias da Bíblia, essa é uma das mais dramáticas. É a história de Noemi e suas duas noras. Noemi significa ditosa, feliz, bem-aventurada. Mas parece que o nome de Noemi não combinava bem com a sua história, porque a história dela é uma história marcada por perdas, marcada por grandes traumas, por grandes dramas na sua vida. É verdade que todos nós estamos sujeitos aos traumas, aos dramas da vida. E eles chegam sem aviso prévio, invadem a nossa vida e nos traz às vezes grande sofrimento, grande dor, muita tristeza. Então eu gostaria de nessa noite tomar como base a vida de Noemi e ver os dramas que ela enfrentou na sua vida e ao mesmo tempo meditar com você à luz da palavra de Deus o que fazer para superar estes traumas. Primeira coisa, primeiro drama que Noemi viveu. Ela viveu o drama da pobreza. Diz o texto que naquele período em que Judá, e precisamente em Belém, onde ela morava, eram governados pelos juízes. E a Bíblia diz que houve uma grande fome ali em Belém. E o mais curioso é que Belém significa casa de pão. E não havia pão na casa de pão. Gente, você e eu sabem que a fome é um dos grandes dramas da vida. As pessoas morrem de medo só de pensar em faltar comida. Se hoje anunciar lá, vai faltar arroz, amanhã você não acha um pacote mais na prateleira. Sim ou não? Então Noemi teve que fugir por causa da fome. E ela vai então para as terras de Moabe. Ela e a sua família, seu marido, Elimeleque, os dois filhos, Milhom e Quiliom. Interessante que elas foram em busca de vida e encontraram a morte. Elas foram em busca de segurança e encontraram perdas. E querido, com isso, a palavra de Deus, o Espírito Santo já fala para mim e para você que nem sempre fugir de uma situação é a melhor solução. Às vezes, fugir pode ser uma situação desastrosa, como foi para ela. Segundo drama que ela viveu foi o drama das perdas. Ela vai com seu marido, ela vai com, no caso Elimeleque, os seus dois filhos, Malom e Quiliom. Seu marido morre, seus dois filhos morrem. Antes eles haviam se casado com as mulheres moabitas e agora ela está viúva, sem filho, pobre, numa terra estranha. Terceiro drama que Noemi viveu foi o drama da despedida.
A contragosto, evidentemente, ela teve que despedir do seu marido e dos seus 2 filhos. E agora ela tem que despedir das suas noras, talvez as únicas pessoas em quem ela podia se escorar. Quarto, ela foi atingida pelo drama da amargura contra Deus, o que é pior. Na última parte do versículo 13, a parte B do versículo, ela vai dizer assim: porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ou seja, ela descarrega todo o drama que ela está vivendo como se fosse uma ação de Deus contra ela. Talvez um dos versículos mais conhecido e que nós gostamos de citar é Romanos 8:31. O que diz lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, querido, quando uma pessoa chega a pensar que Deus está contra ela, acabou a esperança. Porque se Deus está contra ela, que esperança essa pessoa vai ter? Então a leitura que ela faz da situação que ela está vivendo é que tudo que está acontecendo com ela é a mão de Deus contra ela. Veja o que ela diz no versículo 20 e 21. Olha só, verso 20. Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem dado o Todo-Poderoso. Olha aqui, ela está dizendo: não me chame mais Noemi, porque Noemi significa feliz, ditosa, bem-aventurada. Não me chame mais disso, mas me chame porque Mara significa amargura, amarga. É exatamente isso que Deus, o Todo-Poderoso, fez comigo. E ela continua dizendo, verso 21, cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então notem que as amarguras que ela tem enfrentado, ela diz que é Deus que tem feito isso com ela. É como se ela estivesse dizendo: foi Deus que matou meu marido, foi Deus que matou meus filhos, foi Deus, Deus é a causa de todo o sofrimento, de toda essa minha amargura. E essa é uma situação complicada, quando a pessoa olha para os dramas da vida e acha que Deus é o culpado. Mas como é que se livra? O que fazer para se libertar desses traumas? Primeiro, o quadro geral realmente era de pessimismo. Ela saiu da sua terra, ela saiu de perto dos seus familiares, ela vai para uma terra estranha, chegando lá o marido morre, os filhos morrem, ela fica sozinha, viúva, e como ela mesma já declara, já velha. E aí a pergunta é: será que tem alguma coisa boa em meio a toda essa situação? Tem. Porque primeiro, ela está viva. Basta isso para você dizer que realmente nem tudo está acabado. Segundo, ela tinha o carinho das noras, que se dispuseram a viajar, a ficar com ela. E o apego, então, que Orfa acaba voltando, mas o apego de Ruth à sua sogra, querido, é algo que não tinha absolutamente nada para oferecer para ela, é algo realmente maravilhoso, algo lindo. Naquela época, vigorava a lei do levirato. O que é isso? Se o rapaz casasse com uma moça e ele viesse a morrer e não deixasse descendente, o outro irmão, e pela ordem evidentemente, tomaria ela como esposa para gerar filho com ela, para que a descendência pudesse prosseguir. E aí as noras falam com Noemi, ela disse: olha, eu estou voltando para Belém. Ela havia ouvido que agora a fome tinha passado. E ela disse: veja bem, minhas filhas, é melhor vocês voltarem cada uma para suas mães, para os seus deuses.
a terra de Moabe, de onde elas eram, porque eu não tenho mais filho. Ainda que eu arranjasse um marido hoje, me engravidasse, até quando você esperaria até esses meninos crescerem para poder vocês casar de novo? Além do mais, eu já estou velha. Então a melhor coisa que vocês podem fazer é retornar para a casa de vocês, para suas mães. Então, como eu disse, órfã ela volta, aceita o conselho da sogra, mas Ruth não. Apesar de tudo, Ruth demonstra um carinho, um amor, um cuidado para com a sua sogra de forma impressionante. Ou seja, nem tudo está ruim assim, gente. Sua casa tem amor, na sua casa há respeito, na sua casa há carinho, na sua casa há harmonia. Então tem coisa boa acontecendo para você, querido, sim ou não? Então quando o seu coração estiver magoado, você estiver sentindo aquela dor, olhe para as pessoas que estão ao seu lado. E agora eu queria que você lesse comigo o verso 16 e 17. Abre aí, segura aí. Mas vamos ler bem bonito, vamos lá, junto. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe... Ô gente, eu estou fazendo solo? Eu falei bem forte. Vocês estão aí ou foram arrebatados? Aleluia, vamos lá. Disse, porém... Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ô gente, eu acho isso aqui lindo, fantástico, sem palavras. Porque essas palavras não são, normalmente elas são citadas na cerimônia de casamento. Mas aqui não é uma moça, um rapaz dizendo um para o outro, não é uma confissão de amor de um rapaz por uma moça ou vice-versa. Aqui é a confissão de amor de uma nora para com a sua sogra, viúva, pobre e velha. Não ouviu um amém? Nem um glória a Deus? Então, querido, pare de olhar pelo lado negativo da vida. Há pessoas que amam você, há pessoas que gostam de você, não pela posição que você ocupa, não pelo dinheiro que você tem, não pelo seu estado, mas por quem você é. Nossa, Deus, hein? Misericórdia, viu? Ô Senhor! Vou parar de pregar, hein? E aí, aproveitando essa deixa, querido, esse texto, que nos chama a atenção, porque eu acho que uma coisa precisa ser resgatada na cultura brasileira, de que sogra não presta. Faz parte das anedotas mexer com as sogras, e muitas das vezes com piadas de mau gosto. Posso contar uma asinha? Não? Eu sei que vocês gostam. É tudo esperando. Pode? Com essa história da sogra que chegou assim de repente. Sogra, quando vai visitar, tem que avisar, viu, gente? Avisa um mês antes para o cara tomar um calmante, um negócio assim. Não chega assim de supetão, não, um perigo. Botou a mala, o genro atendeu. Ô sogra! Olhou para a mala assim, pretende ficar muito tempo? Ela, vocês que sabem. Ele falou, mas não vai dar nem para o cafezinho? Sem graça, né? Mas tá bom. Ô gente, o pior é que nessas brincadeiras sempre se desenha uma ideia, verdade ou não?
Por isso que muitas moças, quando casam, elas não casam às vezes com um pé, não, com os dois pés atrás, com relação à sogra. Porque puseram na cabecinha dela que sogra é um negócio perigoso. Concorrente. Mas o texto mostra para mim e para você, querido, que é possível construir uma relação de amor, de afeto, de respeito entre nora e sogra, entre genro e sogro. Eu amava minha sogra. Estou doido para chegar lá no céu para dar um abraço forte nela. Dizer, ô sogrinha, eu não posso abraçar muito forte porque ela era muito magrinha. Segunda coisa, quando você olhar para a vida e não ver nenhum sentido, lembre-se que Deus é suficientemente bom e poderoso para transformar as suas derrotas em grandes vitórias. Está melhorando um pouquinho. Deus está com você e não contra você. O discurso de Noemi não é verdadeiro. Deus não está contra ela, Deus está por ela. Querido, Deus é poderoso para transformar os nossos desertos em mananciais. Deus é poderoso para transformar as nossas noites de lágrimas em manhãs de alegria. Deus é poderoso para transformar as situações difíceis em grandes bênçãos. Entenda uma coisa, querido, Deus continua no trono, Deus continua no controle, Deus é poderoso e Ele está trabalhando por você e não contra você. Mesmo que às vezes nós não percebamos isso. Por que é que Deus permitiu que John Bunyan fosse ficar 12 anos na prisão? Porque através de outra forma, ele não teria tempo ou teria tirado esse período para escrever o livro mais lido depois da Bíblia, que é o Peregrino. Quantos já leram esse livro? Só? É o livro mais lido depois da Bíblia, você nunca teve curiosidade nem de ler? Eu já li umas 4 vezes e devo ler daqui a uns dias mais uma vez. Por que Deus permitiu que Paulo ficasse preso em Roma quando não era essa a ideia de Paulo? A ideia de Paulo era ir a Roma, sim, mas chegar livre, solto, pregando, mas aprove Deus que ele fosse chegar lá e fosse preso. Talvez porque se não fosse isso, nós não teríamos as maravilhosas, edificantes, doutrinárias cartas da prisão. Por que é que Deus permite que o apóstolo João, o discípulo amado dele, fosse parar na ilha de Patmos, exilado? Porque talvez de outra forma ele não teria escrito um dos livros, dos grandes livros da revelação, que é o Apocalipse. Querido, nós precisamos olhar a situação na perspectiva de Deus, para que a circunstância não tire a nossa alegria. Amém? Terceiro, nos momentos difíceis da vida, não se dê por vencido. Repete o que eu falei. No verso 8, ela vai dizer lá, as suas noras: ide, voltai cada um à sua casa, da sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência com vós, usaste para comigo os falecidos. Noemi está decretando o fracasso antecipadamente. Ela está dizendo: eu não tenho mais futuro, não tenho mais filho, eu estou velha, sem dinheiro, então toque a vida de vocês, porque investir em mim é uma furada. Não se dê por vencido nos momentos difíceis. Queridos, Abraão, aos 99 anos, Deus chega para ele e diz assim: você vai ser pai. O nome dele era Abrão. Ele diz: você não vai chamar, a partir de hoje seu nome será Abraão, que significa pai de uma grande nação. Agora imagine,
E Abraão começou a vibrar com isso. Eu acredito que sim, Deus faz uma promessa dessa, né? Opa, pai de uma grande nação. Alguém chega para ele e fala assim, como é que é? Eu sou pai de uma grande nação. Quantos anos você tem? 99. Quantos filhos você tem? Nenhum. Está brincando comigo, cara? Mas aos 100 anos, nasce o filho de Abraão, Isaque, e a sua descendência, e até hoje somos uma grande nação de Deus. Moisés, criado ali podemos dizer que Moisés tinha pós-doutorado no que havia de mais influente na cultura da época do Egito, e ele troca tudo isso, esse bastão do poder, por um cajado de pastor, ou seja, decretou a sua aposentadoria precocemente. E um dia Deus encontra ele lá no deserto e diz, você está fazendo o que aqui? Não falei ainda que é hora de se aposentar? Você vai libertar o meu povo lá do Egito. Eu? O que você tem na mão aí? Uma vara. Toca as ovelhas, joga no chão. A vara virou uma cobra. Pega de novo. E ela corria, o Moisés meio com medo, pegou, voltou e disse, vai lá, com esse cajado e vai libertar o meu povo. E o resto da história você conhece. Deus não disse que está na hora de você parar de entregar os pontos, não, querido. Tem muita coisa para você fazer ainda. Amém? Vocês estão num desânimo hoje, eu estou quase descendo aí, com um cajado na mão. Hein? Jesus chega no tanque de Betesda, onde havia uma multidão de aleijados, manco, cego, todo tipo de gente necessitada. Interessante que Betesda significa casa de misericórdia, e era mesmo. E Jesus vê um homem lá, Jesus olha para ele e viu que tinha 38 anos que ele estava ali. Jesus perguntou, você quer ser curado? Querer eu quero, mas a concorrência é grande demais, né? Não ando nem 10 centímetros, já pulou a multidão na minha frente. Jesus disse, então pega a tua cama e vaza. Jesus vai à casa de Jairo, passa por meio da multidão, de repente Jesus para e diz, opa, alguém me tocou. Os discípulos disseram, novidade. No meio dessa monte de gente, claro que alguém te tocou. Não, um toque diferente. Um toque de fé. Um toque de saiu virtude de mim. E aí Jesus começa a olhar a mulher, sou eu, Senhor. Porque eu pensei comigo que se eu tocasse no Senhor eu ficaria curado. Curado de quê, minha filha? 12 anos que eu estava sofrendo da hemorragia. Está curada, filha, vai em paz. Está livre desse seu mal. Querido, não se dê por vencido quando as coisas parecem difíceis. Fala isso para o seu irmão. Não se dê por vencido quando a coisa parece difícil. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos, querido? Não entregue os pontos, não se dê por vencido antes da hora. Deus está escrevendo a sua história e Ele pode transformar as suas tragédias em triunfo. Você não está vendo saída para o seu casamento? Você não está vendo saída para os seus filhos? Você não está vendo saída para os seus negócios? Você não está vendo saída para a sua empresa? Você não está vendo saída para a sua vida pessoal? Meu irmão, Deus é poderoso para escrever uma nova história na sua vida. Como escreveu na vida de Noemi. Quarto, não creia que toda tribulação é maldição de Deus. Ela disse lá no verso 3 da última parte, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Que isso? Não é porque você está passando por lutas que Deus está descarregando a mão dele sobre você. Não é verdade? Isso é fruto de um coração amargurado.
Até porque, querido, muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando foram plantados por nós mesmos. Decisões erradas que tomamos, escolhas erradas que fizemos, más companhias, não aceitou, não ouviu o conselho do pai, da mãe, do avô, do pastor ou de um amigo. Então tem coisas, querido, que nós é que somos culpados, e não adianta culpar a Deus como Noemi estava fazendo. Muito bem, eu já vou concluir. Noemi pensou que o jogo já tinha acabado, mas Deus haveria de mudar o placar. Talvez você esteja aos 45 minutos do segundo tempo e o placar é de derrota. Mas Deus pode reverter o placar, porque Ele tem o controle de tudo. Ele é poderoso para reverter a sua história. Eu vou deixar como dever de casa para você ler o restante de Ruth. São apenas 4 capítulos, um nós já lemos, tem mais 3. Pequenininho, mas continuando a história, a partir do capítulo 2, Noemi então chega com Ruth em Belém, e ela vai conhecer um parente de Noemi, chamado Boaz, fazendeirão, ricaço, cheio da grana, e ele se interessa por Ruth, amor à primeira vista, e ele casa com Ruth. Pelo menos a situação financeira, da solidão, muitas coisas se resolveu. Mas o mais interessante, querido, é que dessa união nasce um menino em que ele é chamado de Obed. Esse menino, esse neto de Ruth, vai ser uma bênção, alegria na vida de Noemi. E esse neto de Noemi, Obed, vai gerar um filho que vai se chamar Jessé. Esse Jessé vai gerar um filho que se chama Davi. E da linhagem de Davi vem aquele que se chama o Salvador, Jesus Cristo. Vai lá em Mateus capítulo 1 e confere na genealogia de Jesus, está lá o nome de Ruth. Querido, quando você pensa que não tem saída, Deus está abrindo uma porta enorme para trazer honra, para trazer glória, para trazer alegria para você e para toda a sua descendência. Então não desista, meu irmão, não jogue a toalha, não desanime. Deus é poderoso para reverter as tragédias da nossa vida em triunfo. Porque Ele fala para mim, continua, sacode seu irmão mais uma vez e fala, coragem, Deus continua no controle. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Obrigado, Deus querido, meu Pai, por esses momentos alegres, agradáveis que aqui passamos, junto com nossos irmãos, ó Pai, te adorando, te exaltando, te glorificando, rendendo ao Senhor todo o nosso louvor e a nossa adoração, porque só Tu és digno, Pai. Deus, agora nós vamos retornar para os nossos lares. Ó Deus, acompanhe-nos, ó Pai, que a Tua mão abençoadora esteja sobre nós, leva-nos em paz e em segurança, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, a comunhão e a consolação do Teu santo e poderoso Espírito, seja com todos nós, irmãos, seja com toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Não pode ir embora sem dar 4 abraços. Não vale no marido, nem na mulher e nem no namorado.